o quão profunda é a decadência moral que afligia Israel. Para entendermos o que realmente acontece no trágico capítulo 19 do livro de Juízes, precisamos primeiro mergulhar no contexto histórico e social dessa época sombria em Israel. O período dos Juízes, situado após a morte de Josué e antes da coroação dos primeiros reis, é descrito repetidamente como uma era de grande desordem e confusão moral. A frase que ecoa ao longo do livro, naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, resume perfeitamente a atmosfera de anarquia e desvio espiritual que caracterizava a nação. O povo de Israel, tendo recebido a terra prometida por Deus, estava agora espalhado em várias tribos, cada uma ocupando o seu próprio território. No entanto, ao invés de se unirem sob a liderança de Deus e seguirem suas leis, as tribos frequentemente se encontravam envolvidas em conflitos internos, idolatria e afastamento dos valores estabelecidos pelo pacto divino. Sem uma liderança central forte, o povo vagava espiritualmente, o que resultava em uma falta de coesão moral e social. A ausência de uma autoridade firme fez com que as decisões fossem guiadas por interesses individuais, o que gerava uma série de consequências devastadoras para toda a sociedade. Nesse contexto de desordem, a corrupção moral se espalhava facilmente. A vida, que deveria ser regida pelas leis de Deus, que promoviam a justiça, a retidão e a compaixão, começou a se desintegrar em uma espiral de violência, egoísmo e crueldade. Tribos que deveriam estar unidas pela adoração ao Deus único frequentemente se voltavam umas contra as outras. Os juízes, levantados por Deus em momentos de crise, eram líderes temporários e não conseguiam restaurar de forma duradoura a ordem e a justiça entre o povo. Cada ciclo de opressão e libertação parecia apenas preparar o caminho para o próximo fracasso moral. Nesse cenário, encontramos a tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Apesar de serem descendentes de um dos filhos de Jacó, os benjaminitas estavam envolvidos em práticas que violavam diretamente os mandamentos de Deus. O povo de Benjamim havia permitido que a cidade de Gibeá se tornasse um lugar de completa degradação moral, um lugar onde a violência e a falta de hospitalidade eram vistas como normais. Isso será crucial para entendermos os eventos que aconteceriam mais tarde no capítulo. E é nessa sociedade corrompida e sem direção que começa a história do levita e sua concubina. O levita, que era de uma classe destinada a servir ao Senhor e ao povo, deveria ser um exemplo de retidão e liderança espiritual. No entanto, ele próprio não estava imune à decadência moral ao seu redor. Ele tinha uma concubina, o que por si só já revela a complexidade das relações e da moralidade naquele tempo. A concubinato era uma prática comum na antiga sociedade israelita, mas era uma relação marcada por desigualdade e vulnerabilidade para a mulher. A concubina do levita, em algum momento, fugiu para a casa de seu pai em Belém de Judá, um sinal claro de que algo estava errado naquela relação. O texto bíblico não nos dá detalhes sobre o motivo dessa fuga, mas podemos imaginar que, em uma sociedade onde as mulheres tinham pouco poder de escolha, uma ação dessas indicava desespero. Talvez fosse fruto de maus tratos, de negligência, ou talvez de uma crise conjugal. O fato é que essa mulher, uma figura vulnerável e sem direitos plenos, retorna à casa do pai em busca de refúgio, um lugar que talvez representasse para ela a última segurança. O levita, por sua vez, decide ir atrás dela. E aqui começamos a perceber os primeiros indícios de uma trama que mistura orgulho, interesse próprio e uma total falta de empatia. Ele vai buscar a mulher, não por amor ou compaixão, mas talvez porque a viu como uma posse que não deveria escapar de suas mãos. Isso reflete um profundo problema de objetificação e falta de valorização do ser humano, que se tornaria evidente nas decisões que ele tomaria mais adiante. Ao chegar à casa de seu sogro, o levita é recebido com hospitalidade, algo que ainda era um valor forte naquela cultura. O sogro insiste para que o levita fique mais dias, oferecendo-lhe comida e descanso. Esse prolongamento da estadia poderia indicar um desejo do pai em proteger sua filha ou talvez uma tentativa de reconciliar o casal. Porém, mesmo com todos os convites para que permanecesse, o levita decide, no 5º dia, que é hora de partir. Essa decisão de viajar tarde, quase ao pôr do sol, revela mais um aspecto de descuido do levita. Ele sabia que viajar à noite era perigoso, especialmente em uma terra onde a hospitalidade não podia ser garantida e onde o crime e a violência estavam se espalhando. Ao partir naquele momento, ele coloca sua concubina e seu servo em risco, mais uma vez mostrando que o interesse próprio supera a responsabilidade de proteger aqueles sob seus cuidados. Ao cair da noite, eles chegam às proximidades de Jerusalém, então conhecida como Jebus, e decidem não parar por ali, já que era uma cidade ocupada pelos jebuseus, um povo estrangeiro. Em vez disso, eles optam por continuar a viagem e se dirigir à cidade de Gibeá, que fazia parte da tribo de Benjamim.
Essa escolha também foi baseada na suposição de que estariam mais seguros entre seus próprios irmãos israelitas, mas, tragicamente, essa decisão levaria a um destino muito pior. Chegando em Gibeá, uma cidade que fazia parte da tribo de Benjamim, o levita e seu grupo não encontraram a hospitalidade que esperavam. Naquela época, a hospitalidade era um valor sagrado. Os viajantes deveriam ser acolhidos, alimentados e protegidos. No entanto, eles ficaram esperando por horas na praça da cidade, sem que ninguém os convidasse para passar a noite. Já era noite quando finalmente um velho homem, vindo do campo, os viu e ofereceu abrigo. Esse velho, percebendo que ninguém mais da cidade havia estendido a mão, convidou o levita, sua concubina e o servo para sua casa, oferecendo-lhes hospitalidade e comida. Mas o que parecia ser um refúgio seguro rapidamente se transformou em uma cena de horror. Homens perversos da cidade, descritos como filhos de Belial, cercaram a casa. Eles exigiram que o levita fosse entregue a eles para que pudessem abusar dele. Aqui, vemos uma clara semelhança com a história de Sodoma e Gomorra, onde os homens da cidade queriam fazer algo semelhante aos visitantes de Ló. Essa era uma cultura onde a violência sexual e a desumanização estavam enraizadas, um reflexo da profundidade da corrupção moral de Gibeá. O dono da casa, em um gesto desesperado para proteger o levita, oferece sua própria filha virgem e a concubina do levita para a turba. Nesse momento, vemos a brutal realidade da vulnerabilidade das mulheres naquela sociedade, onde elas eram vistas como mercadoria a ser usada e descartada para proteger os homens. O levita, sem protestar, entrega sua concubina à multidão. Essa decisão cruel e desumana mostra o completo colapso da moralidade, não só da parte dos habitantes de Gibeá, mas também do próprio levita, que deveria ser o protetor de sua companheira. A concubina foi violentamente abusada durante toda a noite e deixada à porta da casa ao amanhecer, à beira da morte. Quando o levita abriu a porta, a encontrou caída ali. Sem demonstrar qualquer empatia ou compaixão, ele disse apenas: "Levanta-te, e vamos." Ela, no entanto, não respondeu, pois já estava morta ou à beira da morte. O levita, diante da cena chocante e do sofrimento de sua concubina, reage de maneira fria e distante. Ele simplesmente a coloca sobre seu jumento e retorna para sua casa. Ao chegar, toma uma decisão horrenda e simbólica. Em um ato de pura indignação e talvez para manifestar sua revolta com o que aconteceu, ele desmembra o corpo de sua concubina em 12 partes e envia cada parte para as tribos de Israel. Essa ação serve como um grito de socorro e um chamado para a justiça. O ato de enviar partes do corpo pelas tribos é uma mensagem explícita de que algo terrível aconteceu, que não deve ser ignorado. A barbaridade da cena é um espelho da condição moral de Israel na época. Ao fazer isso, o levita não está apenas procurando justiça para sua concubina, mas também tentando incitar uma reação coletiva diante da gravidade do crime e da injustiça que foi cometida. As tribos de Israel, ao receberem as partes do corpo, ficam horrorizadas. O relato provoca uma grande indignação e revolta, unindo as tribos em um sentimento comum de choque e desprezo pela barbaridade ocorrida. Esse ato de revolta leva a uma mobilização sem precedentes. As tribos se reúnem para discutir o que fazer e como responder à atrocidade cometida em Gibeá. A questão agora é como lidar com o crime e a impunidade que se estabeleceu. A reunião das tribos é um momento crucial para o futuro de Israel. A indignação coletiva demonstra que, apesar da desordem moral e da ausência de uma liderança forte, ainda havia um senso de justiça e uma vontade de corrigir os erros. Essa união temporária entre as tribos revela uma esperança de que, mesmo em meio à escuridão, a justiça possa prevalecer e a moralidade possa ser restaurada. No entanto, o caminho para a justiça é complicado. As tribos se mobilizam, marcham contra Gibeá e exigem que os culpados sejam entregues. O que se segue é um conflito interno, onde a cidade de Gibeá é atacada e destruída como punição pela sua falha moral. Esse episódio ilustra o ciclo de violência e vingança que permeava a sociedade israelita, resultando em uma tragédia que só se aprofunda com o tempo. É importante notar que, apesar da resposta violenta das tribos, o problema subjacente, a falta de moralidade e liderança, continua presente. A destruição de Gibeá não resolve a crise moral que aflige Israel, mas é um reflexo da necessidade desesperada de uma solução para a desordem e a corrupção que prevalecem. A resposta das tribos é mais uma manifestação do caos que caracteriza o período dos juízes. A história do levita e sua concubina em Juízes 19 é mais do que uma narrativa de violência e injustiça, é uma profunda reflexão sobre a decadência moral e a falta de liderança que afetou Israel na época. Este episódio nos confronta com questões dolorosas sobre a natureza da justiça, a responsabilidade moral e a proteção dos vulneráveis.
A falta de uma liderança forte e de uma moralidade comum levou a um colapso social e espiritual, onde os valores fundamentais foram comprometidos. A tragédia revelada neste capítulo serve como um alerta para todos nós. Ela destaca a importância de uma liderança ética e de um compromisso com a justiça e a dignidade humana. A ausência de valores claros e a falta de ação contra a injustiça podem levar a consequências devastadoras, não apenas para indivíduos, mas para toda a sociedade. A história também nos lembra da necessidade de proteger os vulneráveis e de agir com compaixão e responsabilidade, mesmo em tempos de crise. Ao refletirmos sobre este relato, somos chamados a considerar como lidamos com questões de moralidade e justiça em nossas próprias vidas e comunidades. Estamos fazendo o suficiente para promover a justiça e proteger os necessitados? Estamos sendo líderes responsáveis e exemplares? As lições de Juízes 19 nos incentivam a buscar uma moralidade mais profunda e agir com coragem e integridade, para que possamos construir uma sociedade mais justa e compassiva. Assim, ao encerrar nossa exploração dessa trágica história, que possamos levar conosco a mensagem de que a justiça e a moralidade são fundamentais para a construção de uma comunidade saudável e íntegra. Através de nossa reflexão e ação, podemos aprender com o passado e trabalhar para um futuro onde tais atrocidades não se repitam. Depois de conhecer essa chocante história de Juízes 19, você consegue ver como as escrituras são profundas e impactantes, muitas vezes revelando verdades que nos deixam sem palavras. Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Todos precisam conhecer essas passagens poderosas. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nos vemos lá!